No primeiro vídeo da nossa série sobre a gramática da língua de Eulalia, ou seja, a gramática deste livrinho aqui, eu falei um pouco sobre as diferenças entre o português falado no Brasil e aquele falado em Portugal, diferenças tanto fonéticas quanto semânticas, sintáticas, relacionadas ao uso, enfim. Algumas informações muito interessantes que vão ajudar você a ter uma ideia de como que é o português falado em um lugar e em outro. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um assunto central deste livro aqui, escrito pelo professor Marcos Banho, e que é sobre as diferenças entre o português padrão e o português não padrão. Então, se você gostou desse assunto e gostou do outro vídeo, gostou da resenha deste livro, então fique comigo e vamos nessa! E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir para vocês, se vocês estão gostando deste e de outros vídeos, para vocês já deixarem essa curtida, de vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para vocês acompanharem as novidades, para ajudar o nosso canal a crescer, atingir mais pessoas, a gente poder fazer esse projeto chegar a novos ares. Então conto com vocês e vamos pro vídeo? E aqui ele traz esse quadro no livro e eu vou explicando o que quer dizer cada um desses adjetivos, assim, como ele diferencia o chamado português não padrão do português padrão. Então, norma culta e as normas regionais, os falares locais, os falares populares, enfim. Quanto o português não padrão, segundo o autor, Marcos Banho, é natural, ou seja, ele é a língua do povo, a língua falada de verdade, falada por todas as classes sociais, independente de quais sejam, e com suas peculiaridades. O português padrão é um modelo criado, um modelo que é colocado como uma referência, mas ele, segundo o autor, não tem respaldo na realidade. Eu também discordo em partes desse posicionamento, mas é o que ele defende. Enquanto a língua natural, a língua portuguesa não padrão tem respaldo na realidade, porque é a língua viva, a língua que é falada de fato. O português padrão é uma língua idealizada, criada com esse propósito de ser uma referência e também de ser um instrumento de poder. Enquanto o português padrão é transmitido, ou seja, ele é passado pai para filho, de mãe para filho, entre amigos, entre pessoas da mesma família, pessoas do mesmo convívio, ele é passado de pessoa para pessoa, vamos dizer assim. O português padrão ele é adquirido, ele precisa ser adquirido em um contexto formal. É a língua da escolarização, é a língua que é aprendida na escola. O português padrão você precisa de um contexto próprio, que é o contexto da escola. Por isso que o ambiente por excelência do ensino, de se conhecer, de se ensinar a língua culta é a escola, porque você tem as condições para que esse ensino se dê, que são os professores, os currículos, enfim, todo esse sistema que a gente chama de ensino formal, que é protagonizado na escola. Enquanto o português não padrão é aprendido, ou seja, você aprende naturalmente ouvindo as pessoas conversando dentro de casa, na televisão, enfim, de uma forma mais natural, de uma forma até mais involuntária. No português padrão você precisa estudar na escola, estudar a partir de livros, enfim. Insisto que há uma relação entre os conceitos anteriores: transmitido, aprendido, adquirido, aprendido. De um lado, o aprendizado do português não padrão se dá de uma forma natural entre as pessoas, no contato com as pessoas, ou no contato com a imprensa, ou com o rádio, enfim, mas sobretudo no contato entre as pessoas de uma forma natural, espontânea, mais desregrada, vamos dizer assim. No português padrão é num ambiente escolar, a partir do estudo, sim, um estudo sistematizado, organizado, a partir de livros, enfim, você vê a diferença entre um caso e outro.
No caso do funcional e redundante, a gente vai ver isso ao longo das próximas aulas. Enquanto no português no padrão há a preocupação da língua cumprir a sua finalidade da forma mais prática possível, ou seja, dela ser simples ou de ela ser direta e atender aos objetivos de comunicação, no caso do português padrão ela é redundante. Então, há várias regras que acabam se repetindo em nome da tradição ou do estilo do bem escrever. Então, algumas regras se repetem, sendo necessária apenas uma. Uma delas, que eu até posso antecipar, é com relação à conjugação dos verbos. Enquanto você, no português não padrão, a marca de plural se dá no pronome, no português no padrão você tem uma marca dupla no pronome e no próprio verbo, através da desinência no número pessoal. Então, assim, é questionável pela tese do autor a existência de duas regras. Então, para que eu vou ter duas regras que marcam plural se uma só seria suficiente? Lembrando, levando em consideração as premissas do autor, vem que o português não padrão ele tem tanto valor e tem tanta complexidade quanto o português padrão, sendo que é a língua do povo, a língua que é falada de fato, a língua viva, diferentemente do português padrão, que é uma língua artificial, criada, idealizada. Inovador e conservador. Enquanto a língua não padrão, o português não padrão, ele inova, ele muda com o tempo e ao mesmo tempo ele também incorpora mudanças, incorpora elementos de outras línguas ou de outras fontes da literatura, enfim, ela está aberta à mudança. O português padrão ele é conservador, ele não tem essa mesma abertura, ele é mais difícil de evoluir, até por conta desse caráter de referência a que ele se presta. Então ele é considerado o modelo por ser aquele modelo que une toda a variedade. Enquanto as variantes não padrão são diversas, a língua, o norma padrão é a referência, então é o que une todas essas diferenças. Então por isso ela tende a ser mais reticente a mudanças, a ser mais resiliente a mudanças. E por isso você vê que essa diferença é muito marcante nas gramáticas. Você encontra expressões ou palavras que não são tão usadas, tão conhecidas, mas é em nome dessa tradição, dessa resistência a mudanças que apresenta. Tradição oral, tradição escrita. O português não padrão é, por excelência, uma língua de fala. Ela se materializa mais vivamente na fala, nos falares, nas conversas. Ela em uso. A língua não padrão, as normas não padrão em uso, em pleno funcionamento, se dá na fala. Já na escrita você tem essa preferência do uso do português padrão, até por conta que a tradição escrita ela permanece, ela tem esse caráter duradouro, perene, diferentemente do oral, que é volúvel, ele é mais efêmero. Então há essa prevalência na escrita do uso do português padrão, tanto é que o português padrão é a língua da escola, é a língua oficial dos governos, dos documentos, das leis, da intelectualidade, enfim. Estigmatizado, prestigiados, enfim. Português não padrão, esse é o que a gente acabou de dizer, a língua do povo, do pobre, das minorias, enfim, pegando a linha do autor. Enquanto o português prestigiado é da academia, dos poderosos, das elites. Então você vê que em termos de reconhecimento social, há um desnível, embora o português não padrão seja de fato a língua viva, é a norma culta que é privilegiada justamente por esse status de prestígio. Marginal e oficial, mais ou menos o que vem dizendo. Enquanto o português não padrão ele é marginalizado, apesar dele ter esse caráter dinâmico e presente em todo canto, mas ele não tem a mesma relevância na escrita ou em outros meios quanto o português padrão, que é o status de governo, que
e tem o status de ser a língua usada nos documentos, nas transações jurídicas, na ciência, enfim, ela tem esse status de oficial, diferentemente do português no padrão. Até porque, por conta dessa variação, fica difícil de você estabelecer uma variante como a principal, sem considerar as demais. Então, esse também é um problema. Diante de tantas variações, como resolver o problema? Então, português padrão teria essa finalidade. Aí já é uma consideração minha, e não vai bem ao encontro do que o professor Banho pensa, mas é importante eu também colocar um pouco as minhas considerações. Mas há também essa questão da discriminação também. Ele é marginal justamente por não ter o devido espaço, segundo o professor, em outros meios, os meios acadêmicos, jurídicos, governamentais, diferentemente do português padrão, que é a língua oficial, é a língua que tem que constar nos documentos oficiais, nas transações comerciais, em contratos, nas teses jurídicas, na academia, enfim, na escola, enfim. Tendências livres, tendências refreadas. Enquanto o português não padrão tem essa abertura para novidades, a abertura a se modificar, a se transformar ao longo do tempo, levando-se tanto pelo uso contínuo, pelas influências que vêm de outras origens, de outras culturas, de outras línguas. O português padrão tende a refrear essas inovações em prol da tradição, em prol da unidade linguística, que é a garantia que é assegurada pelo português padrão. Ele tem essa finalidade de ser a norma de referência, e por isso ela tende a refrear inovações, tendências que fujam dessa tradição, diferentemente do português não padrão, que está mais aberto a isso. E por fim, falado pelas classes dominadas, falado pelas classes dominantes. Já falei disso ao longo dessa descrição. Língua do povo, língua da elite, língua dos ricos, língua dos pobres. Reforça aquela dicotomia da luta de classes, que está muito presente na tese do Marcos Banho, que é materializada nos seus estudos, em vários aspectos que são tratados aqui e que é importante a gente conhecer. Então, em síntese, Marcos Banho considera que a língua português não padrão é, de fato, a língua portuguesa em sua manifestação plena. É a língua que é falada de fato, tem possibilidade de variação, que é aberta a mudanças, que é a língua da oralidade, que ela é aprendida a partir da convivência com as pessoas, do seu uso contínuo, e por isso ela não tem o mesmo status de prestígio com relação a português padrão, que é alçada como a língua de referência, a língua da escola, da academia, da ciência, da imprensa, mais ou menos, né? Dos governos, dos negócios, do judiciário, e que tende a se manter mais unida, mais conservada em relação às variações não padrão, que tendem a ser mais fáceis de variar, que tendem à variação, à mudança, mais facilidade. Espero que esse primeiro vídeo tenha sido claro para vocês, e a gente vai apresentar muitos outros conceitos ao longo das próximas aulas. Bom, este foi o segundo vídeo da nossa série A Gramática, a Língua de Eulália. Espero que tenha ficado clara essas lições sobre essas diferenças entre o português padrão e não padrão, o quanto elas vão se intensificando, vão ficando cada vez mais claras, mais profundas ao longo do livro. Isso nós vamos ver nas próximas lições. Se você gostou deste vídeo, então, por favor, eu gostaria que você me ajudasse dando a sua curtida e também se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para você poder acompanhar as novidades assim que elas forem aparecendo aqui. Eu espero ver você de novo para mais um vídeo sobre a gramática da língua de Eulália. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.